Atenção Manaus, atenção você que acompanha a gente, porque a colônia venezuelana no nosso estado é grande demais. Então a gente vai falar sobre a eleição aí, a reeleição do Maduro lá na Venezuela. Quem vai trazer pra gente esses detalhes é o meu querido Gabriel Abreu. Muita confusão lá no país, não é isso, Gabriel, por conta dessas eleições. Que informação você tem pra gente aí, querido? Walter, vamos trazer um panorama um pouco sobre como que está a situação hoje lá no país. A gente conversou mais cedo com muitos venezuelanos que estão morando aqui em Manaus, mas que têm parentes lá na Venezuela. E a situação lá está bastante preocupante, porque segundo relatos que eles receberam de parentes de lá, há muitos conflitos entre grupos contrários ao presidente Nicolás Maduro, que fazem parte do chavismo, e também aí pessoas que não acreditam no resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que mostrou o seguinte: o resultado foi divulgado durante a madrugada aqui no Brasil. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Nicolás Maduro recebeu mais de 51% dos votos válidos, contra Edmundo Gonzalez, que recebeu aí 44,2%. Mas, pelo contrário, a oposição, que é liderada pela Maria Corina Machado, ela afirma aí em depoimentos, inclusive em entrevista coletiva no país, que a oposição venceu as eleições com mais de 70% das urnas apuradas. Isso dava o quê? Um novo gás, uma nova esperança, principalmente para os venezuelanos que moram aqui no Brasil. O Brasil, Walter, foi o segundo país da América do Sul que mais recebeu imigrantes venezuelanos que fugiram ali do país por conta da crise econômica. O primeiro país que mais recebeu é a Colômbia. E desde 2014 esse número vem aumentando aqui no país. A gente conversou, a gente está com um grupo de venezuelanos que está aqui, né? Eles participaram, inclusive, ontem, Walter, de uma manifestação no Teatro Amazonas, chamando a atenção da sociedade para justamente pedir transparência para as eleições na Venezuela. Estou aqui com a minha amiga, como é o seu nome mesmo? Iofranes. É a Iofranes. Iofranes, vocês estavam muito confiantes, né, que as eleições fossem limpas e que o Nicolás Maduro deixasse o poder. Sí, estábamos confiados que él iba a salir, estábamos confiados en el cambio, que él iba a salir. No estábamos todos esperanzados de voltar de nuevo para Venezuela a estar con nuestra familia. Y ahora, con ese negocio ahí, eso es un fraude. No estamos decepcionados, estamos muy tristes por lo que está aconteciendo. Nuestra familia que está lá, ellas no pueden salir a protestar por caso de que pueden hacer alguna cosa para él, el gobierno de Maduro. Están muchas cosas, está ya muerto mucha gente ha muerto por causa de eso, por protestar porque quieren un cambio. Venezuela quiere un cambio, Venezuela no quiere a Maduro. Você inclusive tem um pouco de saudades, né? Só para explicar um pouco para o pessoal de casa o que a minha amiga falou aqui agora, que o pessoal da Venezuela não quer o Nicolás Maduro como presidente. E lá as pessoas estão passando fome. Houve, inclusive, eles receberam relatos aí de mortes depois de pessoas que foram para as ruas protestar contra o Nicolás Maduro. E é isso que eles não querem. A família dela, inclusive, teme pela vida, porque um deles, inclusive, estão bem resguardado nesse momento, porque o clima lá no país, Walter, telespectador, é de muita insegurança e instabilidade política, porque não se sabe agora o que realmente o mundo, a classe política no mundo vai fazer contra a Venezuela. A gente vai continuar falando com ela, porque ela... eu tenho aqui o nome da Iofranes Cedeno, que ela mora aqui em Manaus há 3 anos e tem muita saudade, né, Iofranes, da família. Tengo mucha saudade de mi familia porque somos mi hermana y yo, aquí no Brasil. Aí eu tenho mais família, mas somos nós. E aí minha mãe chora muito, minha mãe chorou muito. Que la filha, eu quero que você volte para sua casa, porque eu tenho muita saudade de você. Meu pai também. Nós queremos voltar porque nós estamos agradecidos com o Brasil, porque o Brasil ajudou muito a nós venezolanos, só que nós queremos voltar. Nossa felicidade está na Venezuela. Eu quero voltar com minha mãe, com meu pai, minha família está lá, minha felicidade. Mas nós estamos tristes por eso, estamos muy tristes por todo eso, porque fue un fraude. Nós sabemos que el mundo ganó la presidencia de Venezuela. Ahí salió ese Maduro que él ganó no ganó fue el cambio de Venezuela, nós queremos só o cambio. Então, a gente está aqui com o José, inclusive, o seu José, ele chegou há poucos meses aqui em Manaus, no Brasil, para justamente, ele relata aqui como que está o clima e a gente está
A gente está bem apreensivo assim com o pessoal que está aqui, eles estão bastante tristes aqui. Infelizmente, a gente está tendo manifestações de pessoas aqui próximas que são contrárias à posição aqui, infelizmente, mas a gente vai continuar aqui a entrevista com o seu Juan. Seu Juan, o senhor está no Brasil há pouco tempo, né? Infelizmente, veio de lá por conta da crise econômica. Sí, en primer lugar le damos las gracias a Brasil por habernos abierto los brazos. En todos los sentidos le damos las gracias a Brasil, porque esta acogida ha sido completamente abierta. Estamos muy satisfechos en lo que respecta a lo que aconteció ayer en Venezuela. En Venezuela hubo en una ocasión un fraude, que fue cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero este fraude le ganó a todos, porque estaba convencido, los de internamente, los que están en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, que el ganador era María Corina Machado junto con Edmundo. Obrigado, viu, seu José? Só para traduzir um pouco para o pessoal de casa o que o seu José falou. Que eles acreditam, sim, que as eleições na Venezuela foram fraudadas, os resultados que foram divulgados pelo Tribunal Eleitoral da Venezuela não condiz com a realidade, já que a participação da população no país foi muito maciça. E é importante explicar para o pessoal de casa o seguinte, Walter e Laiana, que lá na Venezuela a eleição é totalmente diferente daqui do Brasil, que é por meio de urnas eletrônicas. Lá no país eles usam uma cédula com o nome do presidente e colocam dentro de um envelope. E esses envelopes são saindo individualmente, contados individualmente com cada voto. E a gente tem informação que circula nas redes sociais que há cédulas que, depois desse resultado, que mostram a disparidade entre a oposição e Maduro. E por isso, a líder venezuelana da oposição garante que o país, lá a oposição venceu com mais de 70% dos votos válidos. A gente vai seguir acompanhando essa eleição. Mais tarde no programa Tá Na Hora Amazonas, a gente vai trazer um panorama com depoimentos de brasileiros, de venezuelanos que estão aqui em Manaus há muito tempo, há mais de 5 anos, porque eles contam que tinham a expectativa de retornar para casa, mas infelizmente depois desse resultado, a expectativa é permanecer aqui no Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, Gabriel Abreu, pela sua participação, pelas suas informações. A gente segue acompanhando, né, a reeleição aí do Maduro na Venezuela e tem mais análise lá.